Aqui é a doutora Cristine Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você, para o grupo que escolheu o tema autismo. Eu vim falar sobre o autismo com déficit de atenção TDAH, que se tornou muito comum esse relato. As pessoas chegam a mim falando que o paciente tem TEA com TDAH. Não possui. Por quê? Porque você não pode academicamente classificar um paciente com TEA como TDAH. TDAH, o diagnóstico é clínico, TEA, o diagnóstico é clínico. Porém, dentro do TEA, você tem como característica a agitação e a desatenção à palavra falada. Faz parte do TEA. Então, você não pode colocar duas características que estão no TEA e dizer que essas duas características agora fazem parte do TDAH. O paciente TDAH é um paciente que não tem dificuldade de comunicação. O paciente TDAH, ele é um paciente, na verdade, muito falante, muito esperto, muito safo. Normalmente, eles são crianças extremamente populares. A característica do TDAH são pessoas extremamente extrovertidas e muito populares, que possuem algumas dificuldades específicas na atenção e específica no controle da agitação. Já no TEA, para ter TEA, você tem que ter uma dificuldade de comunicação. Então, essa pessoa não é popular. Essa pessoa não realiza comunicação de forma hábil. E também não possui amigos de forma a ser considerado uma criança popular. Ele tem como definição do TEA, dificuldade de comunicação e socialização. E entre as características, diversas características encontradas no TEA, ele tem dificuldade para se comunicar. Então é muito comum as mães falarem: doutor, eu chamo e ele não responde, eu falo com ele e ele não olha para mim, não presta atenção. Então, a desatenção à palavra falada e a atividades fazem parte do TEA, não precisam fazer parte de TDAH. Então, academicamente, eu não posso dizer que essa característica que ele tem agora não é do TEA, desde que ele já está com o diagnóstico de TEA e agora faz parte de um outro diagnóstico. A maioria das vezes, essa confusão acontece apenas pelo uso de palavras inadequadas. É que as pessoas acham que toda criança agitada é hiperativa. Hiperativa é quem tem TDAH. O TEA é agitado, não é hiperativo. Nem todo agitado é hiperativo. O hiperativo é agitado, mas nós temos outras causas de agitação, inclusive o TEA. Eu tenho no TDAH um déficit de atenção. Sim, mas eu tenho um déficit de atenção no TEA. Eu tenho um déficit de atenção na deficiência intelectual. Eu tenho um déficit de atenção em outras patologias. E não são TDAH. Então, o problema é que as pessoas usam hiperativo como sendo sinônimo. Se eu tenho um TEA agitado, então ele é hiperativo, então ele tem TDAH. Não, ele é agitado, porque ele tem TEA. Eu não consigo dar que ele preste atenção no que eu vou explicar da escola. Então ele tem déficit de atenção, porque ele não presta atenção em mim. Então ele tem déficit de atenção. Então é um TDAH? Não, ele tem déficit de atenção porque ele é um TEA. Então o déficit de atenção e a agitação fazem parte dos diagnósticos de TEA, das características do TEA. E não podem ser classificadas como TDAH. Então, se você já tem o diagnóstico de TEA, então já está bem caracterizado a agitação e a deficiência na atenção, na comunicação, na palavra, na escrita e até mesmo para assistir a aula, se a aula é falada. E a criança com TEA não presta atenção na palavra falada, como uma característica comum. Então, está inadequado, academicamente incorreto, você dizer que um TEA com TDAH. Não, você tem um TEA com agitação e com déficit de atenção, entre suas características, mas não com TDAH. TDAH é outra doença, quando a criança tem um outro perfil e que não possui várias características do TEA. Então, você não pode considerar uma junção, só duas características, eu vou botar duas características do TEA como outra doença. Não faz nem sentido. Então, deixemos claro que a dificuldade de comunicação, ela é vista de diversas formas no seu dia a dia e na escola, entre elas com a falta de foco
à pessoa que está falando. Ele não tem interesse. Ele não olha para quem está falando. Ele está olhando e brincando para as outras coisas. E isso não é déficit de atenção do TEA. É uma deficiência no foco da comunicação que faz parte do diagnóstico do próprio TEA. O uso da medicação específica de TDAH para o paciente com TEA é controverso. Não é indicado, mas alguns colegas realizam. Quando você coloca a medicação no TDAH, você tem uma melhora absurda desses sintomas, porque a medicação é voltada para o TDAH, ela foi desenvolvida para TDAH. Porém, ao você colocar a medicação de TDAH num paciente com TEA, você possui discretas melhoras e às vezes essas melhoras são controversas, porque às vezes nem houve uma melhora tão importante como muitos pacientes me chegam tomando a medicação e eu pergunto à mãe a sua opinião. Ele melhorou com o uso dessa medicação? A mãe, não doutora, tanto faz. Medicação, quanto tanto faz como tanto fez, então é melhor não usar. A medicação é usada se beneficiar o paciente. Se não beneficia, não há necessidade de se usar. Certo? Fiquem de olho, se inscreva no canal, fique de olho nos próximos vídeos. Beijos!